Boa noite, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Hoje nossa aula é sobre hidratação, capítulo 13, página 61. Aula muito bacana, porque quando a gente pensa em hidratação, nós lembramos apenas de água. E hoje na aula nós vamos abordar que hidratação, ela vai muito além da água. Ela vai o quê? Ela vai através de sucos. Ai, peraí, vou começar a aula, porque vai que eu começo a falar e vocês vão estar o quê? Anotando, muito bacana. Compartilhamento de tela. E gostaria de saber aí se vocês estão vendo mesmo que a professora. Joia! Tá aparecendo aí para vocês? Está. Tá. O que está aparecendo para vocês aí, por favor? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, muito bem. Então aqui, ó. Tudo na sua vida é um reflexo de uma escolha que você fez. Ou seja, se você quer resultados diferentes, tem que fazer escolhas diferentes. Você não consegue ter resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, pensando nisso, o que a professora quer que você guarde sobre essa aula? Que nós vamos falar sobre hidratação e que ele é importante não é somente para o idoso, é para nós também, para que nós não tenhamos problema nos rins, para que a gente possa enxergar bem, para que toda a nossa estrutura, desde o nosso cérebro, estômago, coração, precisa beber líquido. Vamos lá, a professora vai querer fazer aquela famosa revisão da aula passada. O que traz mais benefícios para o cliente? A sonda vesical de demora ou o Uripen? Vamos ver se vocês lembram. O que é o Uripen? Ele parece um preservativo, só que o material do Uripen, ele é diferente. Ou seja, ele é um dispositivo que ele é indicado para quem? Ele é indicado para pacientes que tenham problemas com incontinência urinária, correto? Então, esses pacientes, eles com certeza utilizam fraldas. Mas e se ele for um indicativo para uma sonda? Então, o que a professora queria que você fizesse ali? Comparasse o paciente que usa sonda com o paciente que usa Uripen. Quais trouxeram os benefícios? Perguntei lá na atividade sobre isso. É claro, né? Você vai dizer, ô professora, eu respondi ali que é o Uripen, porque o Uripen é um dispositivo externo, ele não corre risco de tracionar ele e prejudicar a uretra do paciente. O Uripen, o custo dele é bem menor. Tem que comprar bolsa coletora, no caso, quando o paciente usa, além da sonda, do catéter, eu não posso passar. O enfermeiro pode, o cuidador não. Então, pensando nisso, e para a saúde do paciente, o risco de contaminação, enfim, ó, dá uma olhadinha no vídeo da aula passada. Se ainda ficou com dúvida, coloca no grupo que a professora está à disposição de vocês. Porque hoje o tema é hidratação. Bom, como que eu sei se um paciente está bem hidratado? Então, primeiro eu preciso entender o que pode causar a desidratação no meu paciente. A água, a gente sabe que ela é muito importante. 70% praticamente do nosso corpo é composto de água. E que hidratação é o ato que as pessoas só pensam que é água. Não é água. E essa água vai evitar o quê? A falta de ressecamento. O ser humano. O que mais? A água também vai ajudar para aquele paciente que ingere muito sódio, para aquele paciente que tem problema lá com pedra nos rins. Enfim, eu não vou nem ficar falando a quantidade de benefícios que a água tem, que a gente já até falou em aulas anteriores. O que eu quero que você perceba é o que pode causar desidratação no meu paciente. Como é que eu olho ali? Existe algo chamado teste de Tubor. Nós vamos fazer, daqui a pouquinho eu vou ensinar você como que faz. Mas antes disso, a desidratação, principalmente, o paciente começa a perder peso, diminui o tubor, ou seja, a elasticidade da pele fica ressecada. Você vai perceber que a boquinha do seu paciente está sempre ressecada, ele quase não soa. Aí você vai falar, nossa, que estranho. Como assim? Olha só, o paciente começa a ter queda de pressão quando falta água também.
Sério, professora? Sim. Por quê? Tanto a água quanto o ar, eles são fundamentais. E a partir do momento em que a nossa água só sai através da urina, através do suor, através da lágrima, enfim, e não é reposta, vai ter problema? A resposta é sim. Então, se a professora perguntar lá para você assim, qual a importância da hidratação do paciente? Claro que você vai responder que é de extrema importância para o funcionamento dos rins, da lubrificação. Não falta beber água, dói a cabeça, viu? Tá sentindo muita dor de cabeça? De repente, aumente a ingesta de água. Falta de dormir também dá. Excesso de estresse. Mas a falta de beber água dá dor de cabeça. Professor, é sério isso? Muito sério. Aí eu vou falar para você o seguinte, desidratação. O que é desidratação? Desidratação é a perda de água do organismo causado, pode ser por uma doença. O paciente não perde água só na urina e no suor, mas uma doença. Vou dar um exemplo, a diabetes. Diabetes, quando está compensada, quando ela está alta, normalmente dá muita sudorese. Mas daí como é que você faz? Como é que a Bruna vai fazer? Pegar uma colherzinha e ficar medindo as gotinhas de suor? Na verdade, não. No suor, na urina, nos líquidos que a gente perde, nós não perdemos só água, nós perdemos também sódio. Aí você vai falar assim, como assim, professora? Olha só, perdeu água, perdeu sódio, vai aparecer alguns sinais dessa pessoa? Qual o sintoma que ela vai ter? Boca seca, redução da urina. Sabia que falta de água dá desorientação? Desorientação, queda, reduz o peso corporal, aumenta a infecção. Sério? Sim, com certeza. Quantos litros de água a gente deve beber em média por dia? 2 litros. Água só água pura? Não. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que a Elenilda está cuidando de um paciente e ela naturalmente já não lembra de beber água. Ela vai lembrar da água para o paciente dela? Toda vez que você lembrar que você precisa beber água, você dá para o paciente. Mas se você não lembra nem para você? Hoje eu vim trazer uma inovação. Gostaria que depois, quando acabasse a aula, você pesquisasse que existe um aplicativo para lembrar você de beber água. Vocês sabiam disso? Esse aplicativo, olha só, a Bruna tá, ó. Não, professora, eu não lembro, não sei. Tem um aplicativo. A Elenilda já fez assim, ó, já tá com o aplicativo dela instalado, né, Elenilda? É bacana, às vezes nosso cérebro não lembra de tudo. Então, tem que lembrar de beber água. Joia. Então, se a gente... Como é que eu vou fazer o seguinte? Como é que eu vou olhar para o paciente e falar assim... Quanto de água saiu do corpo dele? Porque normalmente todo mundo se preocupa com quanto entra, não é verdade? Mas e que tanto que saiu? Não tem como saber se esse paciente suou muito na cama e você não viu. Durante o banho, enfim, fez xixi durante o banho, você não controlou. O correto entrar é 2 litros. E ao sair, a saída se sai pela urina, nós perdemos água pelas fezes, suor e respiração. Respiração, isso quer dizer que se o paciente, em dias muito quentes, o pulmão, ele usa 2 vezes mais água para a gente respirar. Vocês sabiam disso? Então, quer dizer que em dia muito quente, a pessoa vai usar toda a reserva de água dela. Por isso que ela tem que beber bastante água. Porque se ela não beber um tanto considerável a mais, ela pode ter dificuldade respiratória. Olha que interessante. Então, a primeira coisa, vamos anotar bem bacana aí. O papel do cuidador é estimular o paciente a se hidratar. Porque a água não dá vontade de beber. Ele é um líquido transparente. Você vai fazer assim, não vai ter sabor. Mas nós vamos arrumar estratégias. Estratégias para incentivar o nosso paciente a beber água. Vamos lá. Então, olha só. Dicas na alimentação. Vamos ficar atento em relação a temperos prontos. Eu não posso fazer comercial de propaganda de tempero pronto. Então, eu tenho que falar tempero pronto. Eu não posso falar sazon, caldo mágico, caldo quinor. Eu não posso falar, entendeu? Mas esses temperos prontos,
eles têm uma grande porcentagem de sódio. E isso não faz bem para o idoso, não só para o idoso. Pessoas que têm problema de pressão alta também isso faz alterar. Pizza, alimentos embutidos, a exemplo, salsicha, lasanha, ó. Salsicha, calabresa, embutidos em geral, eles têm alta concentração de sódio. Ou seja, olha quantos copos de 200 ml. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, professora, é difícil lembrar isso que a nutricionista manda tomar. Se não conseguir 2 pelo menos 1,7 litro. Professora, não dá. Vamos pensar, vou ajudar, ó. Primeiro, você vai chegar, pegar o seu plantão, você vai começar a observar que seu paciente está com a boquinha seca, olho fundo, vai reclamar de tontura, fraqueza, que ele está sempre cansado. Você fala, seu Zé, você acabou de acordar, mas eu estou cansado. A pele do paciente já não vai estar igual, ela vai estar assim. Isso chama teste de tubor. Você puxa e solta. A dele, do jeito que você esticar, fica. Porque não tem elasticidade. Ele vai reclamar sempre de dor de cabeça e, principalmente, nem chorar, chora mais, porque a falta de lágrima não deixa de chorar. Ou, desculpa, a falta de água. Então, pensando nisso, esses são os sinais que você tem que ficar atento. Por quê? Se o seu paciente está sentindo tontura, fraqueza, dor de cabeça, às vezes não é medicamento, não é alimento. É falta de beber água. Vocês sabiam que pode ter todos esses sinais? Se não, ó, pega a tua apostila aí, destaca isso aí, que a professora quer que você saiba. Quais são os sinais que esse paciente meu, ele tá ali, ó, com desidratação. Agora, outra coisa que eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a essa aula, é isso que eu vou falar agora. Urina. A urina, ela fala muito sobre nós. Por isso que o médico pede sempre para relatar como é que tá. Ah, tá fazendo xixi. É só ficar internado, vem um profissional da área da saúde e pergunta. Tá fazendo xixi? Tá evacuando? Por quê? Porque olha como a urina fala sobre nós. Se a sua urina está muito transparente, quer dizer que você está bebendo muita água. Se a sua urina está com cor de palha, tá normal. Tá transparente? Tá normal. Tá um amarelo começando a ficar escuro? Opa! Isso quer dizer que precisa fazer o quê? Aumentar um pouquinho ali a ingesta de água. Tá cor de mel. Paciente está desidratado. Eu gostaria que você destacasse isso daí, anota. Se você observou que o seu paciente está saindo com a urina bem cor de mel, é onde o papel do cuidador aumentar essa água através de frutas, através de legumes, através de sopa, suco. Se o paciente não bebe água direto, eu trouxe até umas dicas para vocês, ó. As frutas que mais têm concentração de água, ou seja, agora para o verão, vai entrar o mês de dezembro, aquele calorão, a pessoa não consegue comer, vamos pensar na sopa, vamos pensar no suco. O que não pode é aqui, ó. Começou a ficar cor de mel, o paciente está desidratado, ou seja, está forçando o rim do paciente. Só que e se essa urina está saindo igual cerveja, com espuma? É a hora de entender o que está acontecendo. Sabia que ele pode estar com problema no rim? Sério? Sério? Problema no rim. Ou esse paciente está perdendo muita proteína. Isso quer dizer que ele pode ser um diabético e ele está perdendo muito componente que não é para perder. E se sair laranja, professora? Esse cliente pode estar com problema no fígado ou na vesícula. Viu como a urina fala da gente? Saiu rosa. Isso quer dizer que pode ser fígado, vesícula, pode ser uma infecção, pode ser até um tumor. E a gente que vai ajudar informando ali para a família, se esse paciente tem um home care, ele tem uma equipe que sempre avalia ele, falar ali na hora da visita do médico, falar, ó, doutor, a dona Maria está saindo sempre a urina de cor meio rosa. Ou não esperar o retorno do médico. Pedir para alguém entrar em contato com o home care para, de repente, precisa colher sangue desse cliente para poder ver como é que tá. Acastanhado, meio cor de castanha.
significa que o paciente está com desidratação severa. Esse paciente está precisando aí, então, aumentar essa ingesta de água dele drástica, porque senão esse paciente vai começar a desmaiar. Ele pode desmaiar no banho, bater a cabeça. E ainda, se for azul ou verde, tanto como pode ser infecção, como alguns medicamentos podem interferir na cor da urina do paciente. Ok? Bacana, né? É importante a gente acompanhar, porque a razão mais comum da urina passar ali de amarela para marrom ou cor de chá é desidratação. Muda rapidamente a cor da urina. E isso vale para a gente se cuidar também. Tá? Às vezes a gente está cuidando do paciente e esquece. Deu para o paciente, toma água também. Esse tipo de urina escura significa que precisa imediatamente aumentar, porque senão vai dar problema no teu rim. Pode dar problema e paralisar seu sistema biliar. Sabe o que isso quer dizer? O pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, os três são responsáveis pelo metabolismo tanto de alimento, o fígado, ele cuida do metabolismo de medicamento. Então, se a urina está indicando que está dando problema no fígado, vai dar problema na absorção do medicamento do paciente, entendeu? Então, rapidamente, a urina passa de amarela escura para marrom ou até cor de chá, é sinal de desidratação. A Bruna ficou meio preocupada quando a professora falou vermelho. Sabe o que quer dizer também? Se ela tiver vermelho um pouco mais forte, quer dizer que está vindo sangue. Se está vindo sangue, tem alguma coisa errada. Ou no rim, ou na bexiga, ou nos ureteres, que é o que leva a urina do rim até a bexiga, ou na uretra. Pode ser uma pedra que saiu do rim, está andando ali, e ao expelir ela pode sair com sangue. Como pode ser o quê? Rifamicina é um tipo de antibiótico. Excesso de vitamina B. Pode ser que o paciente comeu beterraba. Às vezes não é doença, entendeu? Quando se come beterraba, ela sai tanto nas fezes quanto na urina. E ainda a amora. A amora é uma frutinha bacana que ajuda a ficar vermelho. Então, por favor, não se assuste em dar um diagnóstico ou falar algo parecido, que a gente nem pode fazer isso. A gente só tem que se atentar. Mudou a cor, é problema de saúde, tá bom? Guardaram isso? Agora, lembra que a professora sempre fala para vocês assim? Deixa o idoso tomar sol, é importante que ele tome sol, só que deixa ele tomar sol nos horários recomendados, sabe por quê? Olha só, insolação, o xixi vai sair que cor? Cor de ferrugem. Então, se isso chegar a acontecer com o teu paciente, quer dizer que afetou a função do rim dele. Afetou a cor do rim, a pele fica vermelha, ele vai sentir tonto, confuso, vai dar vômito. E tem que cuidar que se der convulsão pode bater a cabeça. Nada de deixar idoso ficar tomando sol no período das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, tá bom? E nem para nós é bom também. Não só por causa do câncer, mas por causa da insolação. Aliás, não só por causa da insolação, mas por causa do câncer. Há uma variação de cor nessa imagem que eu estou mostrando para vocês? Ó. Muita água. Recomendado. Aqui já começou, ó. Tá vendo aqui? Ó a desidratação que faz. Então, ele pula daqui para cá rapidinho. Fica atento a esse paciente. Ok? Rim não dói. Quando dói é porque já está quase paralisando. Então, agora que você aprendeu bacana nessa aula que urina amarelo escuro pode ser desidratação, mas se o paciente tomar um medicamento chamado metronidazol, também. Ah, professora, e se a urina ficar roxa? Beterraba e amora. Tá muito laranja? Desidratação? É. Mas pode ser cenoura. A amora deixa tanto laranja como roxinha. Vitamina B também, tá? Professora, verde, pode ser infecção? Pode. Pode ser medicamento. Mudou a cor, você vai fazer o quê? Você vai olhar se é medicamento. O paciente fez um exame onde precisou passar contraste. Contraste também sai na urina, tá? Se o paciente estiver tomando Viagra, também sai na urina. Sabiam disso?
sai azulzinho assim, ó. Por quê? Porque o Viagra sai da urina. E preto tem que tomar muito cuidado. Uma série de medicamentos podem ser, como pode ser doenças, tá bom? Ok. Teste de tubor, já que a professora Evelyn falou desse tubor. O que é tubor? Tubor, você vai pegar a mãozinha do paciente e fazer esse movimento conforme essa imagem está ali. Você esticou, faz aí no seu, vamos testar todo mundo, ó. Faz no seu e olha para sua mão e solta. Voltou, sua hidratação tá boa. Fez esse movimento, não voltou, quer dizer que você está precisando beber mais água, ó. E no idoso, a pele às vezes fica assim, paralisada. É onde a gente sabe que ele não tá sendo bem alimentado. Essa distensão da camada da pele é falta de líquido. Então, tem líquido onde não é para estar, puxou ali, vai dar essa pressão. A professora quer que você saiba o seguinte: outras características que a urina pode ser uma dica de identificação de doença, então. Destaca aí na tua apostila. Proteína causa urina espumosa. Urina leitosa pode ser presença de pus. Odor muito forte, cheiro muito forte, quer dizer que está segurando muito tempo a urina na bexiga. Pode causar infecção. Urina com jato muito fraquinho pode ser doença de próstata. Então, quem tem seus pacientes, seu pai, está levantando muito agora, novembro é o mês da prevenção do câncer de próstata. E um dos sinais da urina, por isso que eu trouxe essa informação para vocês, sai em jato, mas sai fraco. E a pessoa às vezes levanta várias vezes à noite para poder fazer xixi. Pode ser indício de câncer de próstata. Mas logo no início é benigno, é importante então fazer o exame do toque e ainda coletar o exame do PSA. PSA é um exame hormonal, o qual dá alteração, mas o médico faz o PSA e confirma com o toque para confirmar o caso de câncer de próstata. Relembrando que a gente passou outubro, câncer de mama. Eu gostaria que vocês ficassem atentos, vocês que cuidam aí de seus pais e de seus pacientes. Câncer de mama não dá só em mulher, pode dar em homem também, tá? Por isso é importante sempre, qualquer nódulo, qualquer alteração, procurar avaliação médica. Finalizando aí nesse assunto aqui, ó, uma urina saudável, então, ela tem a cor amarela clara, quase transparente, não tem cheiro e é uma quantidade pequena de espuma, é uma coisa. Agora, começou a espumar demais? Não. Então, consequência, vamos lá, meninas, para a gente poder... E Alexandre, firme aí, ó. Consequência, o que vai fazer? Falta beber água? Sonolência. Confusão mental. E se não atentar esse paciente, pode levar à morte. Olha que sério que é falta de água. Por isso, atenção ao bem-estar clínico do paciente. A professora Evelyn trouxe essa informação para você anotar com muito carinho. 5 frutas que devem ser incluídas na dieta do paciente. Primeiro, melancia. 92% da melancia é o quê? Água. Morango, laranja, melão, pêssego, abacaxi, a lixia. O que mais, professora? Tem 2 tipos de laranja que eu trouxe aqui para você. A ameixa e a banana. Essas são as porcentagens de frutas que é importante ter na nossa alimentação. A melancia, 90% dela. E ela sacia. O valor calórico dela é baixo, ou seja, ela é antioxidante. Ela vai ajudar na produção de colágeno da pele. Deixar ali o seu idoso sempre com aquela pele bonitinha ali, com aspecto bonito, jovem e saudável, tá? O melão, ele é muito interessante porque ele tem vitamina A, B e C, ferro, potássio e magnésio. Ou seja, ele é um ótimo detox, ele é um detox natural, ele ajuda ali o nosso fígado, porque o fígado precisa metabolizar, às vezes, muito medicamento, entendeu?
Ameixa, 83% da ameixa é água. Ou seja, além de ajudar na hidratação, o que a ameixa ajuda? Na parte intestinal, para o funcionamento do intestino. Quem tem muita prisão de ventre, é importante fazer o quê? Comer ameixa. Pêssego, 87% do pêssego. Ele tem vitamina C, ele tem vitamina A, ou seja, vitamina A é unha, pele, cabelo, dente, e ainda deixa o paciente muito hidratado. Pode você não acreditar, a cereja, além de ser antioxidante, 85% dela também é água. Qual que é o benefício dela? Potássio e magnésio. Ou seja, a professora falou muita coisa. Então, se o paciente não consegue beber água, melancia, melão, laranja, entendeu? Fruta amassada, se ele tiver dificuldade em deglutir. Amasse. Ele não consegue, professora. Se é possível, compre canudinho para ele poder chupar se for necessário. Sempre entre as refeições, a gelatina é uma ótima opção para manter o paciente hidratado entre uma refeição e outra. Iogurte, tem iogurte que ele tem uma alta concentração tanto de água quanto de cálcio. É importante ali, se for necessário, que o paciente, sabe seringa de 20? Pega a seringa de 20 se for necessário, mas não deixe ele sem se hidratar. Guardaram bem isso? Ótimo. Então, já falamos tudo ali. Na apostila de vocês, na página 63, tem lá informações sobre o teste de Tugor. Está falando ali correlacionando a cor da urina, mas a professora já abordou a respeito disso. E ainda as consequências. Hoje, o que é importante você saber, antes da professora encerrar essa aula? Que a hidratação, ela é fundamental, ela é muito importante e dá para, se você hidratar o paciente, proporcionar uma vida mais saudável a ele e ainda é um cuidado básico, manter o paciente hidratado e observar com muita atenção que pode levar à morte. Não estou sendo drástica. Se você quer ler um pouquinho mais sobre esse assunto, entre no portal da saúde, é portalsaude.gov.br. Muito interessante, tá? Próxima aula, sobre o que a gente vai falar? Cuidado com a roupa do paciente. Que tipo de roupa que é saudável para esse paciente? Porque assim, ó, agora a professora estava falando sobre o estado clínico, então. Ou seja, o paciente necessita de uma atenção especial, pacientes que são diuréticos. Destaca isso daí depois. O que isso quer dizer? Pacientes que tomam diurético, ou seja, ele pode não perder só água, ele pode perder muitos sais minerais, por exemplo, diante de uma diarreia. Esse paciente com diarreia tem que oferecer soro caseiro. Professor, ele não quer tomar, o que eu faço? Rapidamente ele vai desidratar. O idoso e a criança se desidratam muito rápido, entenderam? E a roupa, ela ajuda também a trazer um certo desconforto. Mas a desidratação que a professora estava falando é aquela ali, ó. Tomar Gatorade é um alimento, é uma bebida que tem bastante o quê? Sais minerais, mas não é da Gatorade, se ele não quer tomar soro caseiro, ficar deixando em casa. Fala com a família e leva para o atendimento esse paciente. Tem casos que ele tem que tomar soro, não vai resolver. Não adianta você vai dar copinho de água, porque vai entrar e vai sair. Então, tem que ficar atento a isso. Muitas vezes tem necessidade, o paciente não aceita comer mais nada, não engole, não fica esperando, porque tem que passar para a equipe ou para a família, que às vezes tem que passar sonda no nariz para ele comer durante algum tempo por sonda, tá? Próxima aula vai estar sendo imperdível. Como é que eu sei, depois de uma certa idade, qual que é o melhor tecido para o idoso? Coberta para ele, o que é melhor, coberta ou cobertor? Ou é manta? Tem que ter alguma coisa diferente no sapato dele? Próxima aula nós vamos abordar tudo sobre isso. Mas, a respeito hoje da hidratação, gostaria de saber de você, Genilza, Bruna, Ana, todos ativando o microfone de vocês, Alexandre, Elinilda. Tem alguma dúvida? Não. Dúvida, Bruna? Não. Consegui Tá com dúvida, Ana? Ficou bem claro? ver um pouquinho hoje. Hidratação?
Consegui assistir um pouquinho hoje, professora. Que bom, fico feliz. Nilda, ficou com dúvida? Tudo certo, professora. Lembrou bem da melancia, né, Nilda? Melancia é uma fruta excelente. Não quer comer a frutinha? Bate um suquinho ali, gostoso, couve com limão para poder ajudar o sistema de defesa do paciente. Janilza, dúvida? Não, Alexandre? Não. Oi? Não, tá tudo certo. Com certeza que você ia falar assim, tô com dúvida, professora? É o seguinte, ó, eu vou encerrar então, já que vocês não têm dúvida, mas se mudar de ideia depois, não querer falar online, coloca no grupo, tá? Depois eu vou colocar a imagem das frutas ali, caso você queira rever depois novamente. Combinado? Página 64 também, tô perguntando ali para você que frutas que a professora passou na aula, que é interessante. Vou encerrar com a seguinte frase, ó. Ainda que seu passado tenha marcas, seu futuro está intacto. E só depende das suas escolhas de hoje. Então, vamos escolher hoje por nos cuidar, nos hidratar, cuidar bem dos nossos pacientes, não deixar, percebeu que alguma coisa não está bem, seja ágil. E isso faz toda a diferença, ok? Vou encerrar aqui o compartilhamento de tela com vocês. E daqui a pouquinho eu vou postar novamente tudo isso que a professora falou aqui, as dicas das frutas, como é que você identifica pela urina qual que é o problema, lá no grupo. Vou colocar também perguntinhas sobre o que a gente abordou, tá bom? E se ainda tiver alguma dúvida, envia para a professora. Mas tenta preencher a atividade enquanto ainda está fresquinho lá na mente para poder fazer, tá bom? A todos, um excelente final de semana. Deus abençoe. Próxima semana vamos estar aqui, ó, falando a respeito do quê? Sobre a roupa do paciente. Gente, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.